Há perguntas que ninguém ousou fazer por séculos. Perguntas que ecoam nos corredores silenciosos das bibliotecas antigas, sussurradas apenas entre estudiosos que temiam ser ouvidos. Há páginas que foram lidas com pressa demais, folhadas rapidamente por mãos apressadas que buscavam respostas fáceis e não estavam dispostas a permanecer nos abismos do desconhecido. Há silêncios que nunca foram inocentes, silêncios que gritam mais alto do que qualquer palavra, que guardam segredos tão profundos que gerações inteiras preferiram deixá-los adormecidos. E existem mistérios tão antigos, tão escondidos, tão inquietantes, que parecem ter sido deixados na Bíblia como portas fechadas, esperando pelo dia em que alguém teria coragem de tocá-las. Portas que não foram seladas por acaso, mas por uma razão que talvez ainda não compreendamos completamente. Hoje, nós vamos abrir 7 dessas portas. 7 mistérios ocultos que a Bíblia silenciou por séculos, não porque fossem insignificantes, mas porque sua revelação exigiria que enfrentássemos verdades sobre nós mesmos que preferimos manter escondidas. E eu preciso te avisar agora, antes que você continue. O último não é para qualquer pessoa. Ele não é um mistério que se resolve com pesquisa ou erudição. É um mistério que só se abre quando você está verdadeiramente pronto para encarar a si mesmo. Algumas histórias importantes são contadas à luz do dia, onde todos podem vê-las, analisá-las, discuti-las, mas outras só podem ser contadas na sombra, sussurradas entre aqueles que entendem que certos conhecimentos transformam quem os recebe. E esta começa com um arqueólogo que, no fim da vida, confessou algo que nunca revelou publicamente, algo que carregou como um peso durante décadas. Ele contou que certos mistérios da Bíblia não foram perdidos ao longo do tempo, não desapareceram nas areias do deserto ou foram consumidos pelas chamas. Foram escondidos, deliberadamente, intencionalmente, não porque fossem perigosos demais para o mundo, não porque pudessem causar caos ou destruição, mas porque revelavam quem nós realmente somos. Revelavam a verdade sobre a natureza humana que preferimos ignorar. Ele disse algo que nunca mais saiu da mente de quem o ouviu. A Bíblia nunca foi um livro totalmente aberto. Ela é um mapa, e alguns caminhos só aparecem quando você está pronto para segui-los. Nessas palavras, simples, mas carregadas de peso, nunca mais deixaram quem as ouviu. Porque elas sugerem que não estamos lendo um texto, mas navegando por um labirinto, que há camadas de significado que permanecem invisíveis até que nossa própria jornada nos prepare para vê-las. O primeiro mistério, o silêncio do Éden. O primeiro desses mistérios começa no Éden. Não com a serpente, não com o fruto proibido, não com a tentação que todos conhecemos, mas com algo mais profundo, mais perturbador, o silêncio. Um silêncio que precede tudo. A Bíblia não descreve como o mal entrou ali. Não oferece uma explicação clara e satisfatória. Ela apenas diz que ele já estava presente, já estava esperando. Um mistério não explicado. Uma sombra plantada antes mesmo da primeira tentação, antes mesmo de Adão e Eva tomarem conhecimento de sua existência. Os rabinos antigos, aqueles que passavam vidas inteiras meditando sobre cada palavra, cada letra, cada espaço em branco entre as palavras, diziam algo perturbador. O Éden não caiu por causa de um pecado. Ele caiu por causa de uma escolha que ninguém compreendeu. Eles entendiam que há algo anterior ao pecado, algo que torna o pecado possível. Uma escolha que não é totalmente nossa, uma predisposição que nos foi implantada. O não dito é maior do que o dito. O mistério está no espaço entre as frases, naquilo que a Bíblia deliberadamente deixa em branco, esperando que preenchamos com nossa própria compreensão ou com nossa própria ignorância. O segundo mistério, os filhos de Deus. O segundo mistério,
nos leva a um dos momentos mais estranhos, mais perturbadores, mais deliberadamente obscuros do Antigo Testamento: os filhos de Deus que visitaram as filhas dos homens. Um capítulo que por séculos foi lido com cautela extrema, como se os próprios leitores temessem acordar algo que deveria permanecer dormindo. Alguns diziam que eram anjos, seres celestiais que desceram à terra, outros que eram reis, homens poderosos que se consideravam divinos. Mas a verdade incômoda que ninguém parecia confortável demais com a ideia de seres divinos se misturando com humanos, gerando híbridos, criando uma raça que não era totalmente humana nem totalmente divina. O livro de Enoque tentou explicar, ofereceu detalhes, nomes, genealogias, consequências, mas foi retirado do cânone tradicional, removido, censurado. Um dos pais da igreja, no século III, escreveu sobre isso. E isto é conhecimento que rasga o véu cedo demais. Era a maneira dele de dizer com toda a delicadeza que conseguia reunir: as pessoas não estão prontas, o mundo não está pronto, talvez nunca esteja. E assim, uma parte inteira da história foi guardada, deixada fora, como se o próprio conhecimento fosse perigoso demais para ser compartilhado. O terceiro mistério se esconde em uma pergunta que ecoa há 3.000 anos, reverberando através de gerações, nunca realmente respondida. Por que Deus chamou Abraão para sacrificar Isaque, seu filho único, seu filho da promessa, e depois o impediu? Por que pedir algo que ele mesmo rejeita? Por que colocar um homem através de um sofrimento tão extremo, apenas para depois dizer: não, na verdade não faça isso? Os sábios judeus, aqueles que dedicaram suas vidas a compreender cada nuance do texto sagrado, dizem que esse capítulo é o único onde Deus não explica seus motivos. Ele não oferece razões, ele não justifica, ele simplesmente age. Eles chamavam esse evento de a prova que não era apenas prova, era revelação. Uma revelação do quê? Talvez de que a fé verdadeira não é sobre compreender, mas sim sobre obedecer mesmo que não compreendamos. Talvez de que o amor verdadeiro é estar disposto a perder tudo. Talvez de algo que nunca seremos capazes de articular completamente. O silêncio de Deus naquele monte foi tão profundo que atravessou gerações. Não sabemos por que ele pediu o sacrifício. E talvez não era para sabermos. Talvez o mistério seja a própria resposta. O quarto mistério: a luta com o divino. O quarto mistério aparece na história de Jacó, um homem que não era particularmente virtuoso, que enganou seu irmão, que manipulou seu pai, que viveu uma vida de astúcia e engano. Há um momento em que ele luta com um homem, uma luta corporal, física, real. Depois, descobre que era Deus. Mas ninguém explica como um homem pode lutar com Deus e vencer. É o tipo de texto que te obriga a encarar o impossível, que desafia toda a lógica, toda a razão, toda a compreensão que temos sobre o divino. Jacó sai mancando da luta, ferido, marcado, transformado. Deus sai sorrindo. Alguns rabinos diziam que aquilo não foi luta, foi dança. Uma dança entre o humano e o divino. Jacó lutou com o divino até que seu corpo não suportou, mas seu espírito suportou. Um mistério sobre força que não é força, sobre derrota que é vitória, sobre transformação que vem através do confronto com aquilo que nos transcende. O quinto mistério, Melquisedeque, o sem genealogia. O quinto mistério está em uma figura que quase nunca aparece nos púlpitos, que é raramente mencionada, que existe nas margens do texto como um fantasma. Melquisedeque, um sacerdote sem genealogia, sem passado, sem introdução apropriada, ele simplesmente surge, aparece como se sempre estivesse estado ali e depois desaparece, como se nunca tivesse existido.
A Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, antes mesmo do sacerdócio existir, antes mesmo de Abraão, antes mesmo da lei mosaica que estabeleceria a ordem dos sacerdotes. Alguns cristãos antigos acreditavam que Melquisedeque não era humano, que era um ser celestial, um anjo, talvez até uma manifestação do próprio Deus. Outros diziam que ele era eterno, que existia fora do tempo, fora da história normal. Outros ainda, que ele era o próprio Cristo aparecendo antes da encarnação, uma visita prévia do divino. O fato é que ninguém consegue explicar totalmente como ele surge, nem porque Abraão, o pai da fé, o escolhido de Deus, se curva diante dele. Um mistério sem rosto, sem história, sem explicação. O sexto mistério, o intervalo de trevas. O sexto mistério acontece no período entre a morte e a ressurreição de Jesus, aquele intervalo de tempo que é raramente mencionado, raramente explorado, como se fosse um vazio que preferimos não examinar. O que exatamente aconteceu ali? Houve um silêncio no céu e um tremor na terra. E um versículo escondido em uma das cartas de Pedro diz que ele pregou aos espíritos em prisão. Que prisão era essa? Que espíritos eram esses? Por que a Bíblia não explica? Por que deixa apenas essa frase como uma pista sem contexto? A teologia tenta responder, oferece teorias, interpretações, explicações. A história tenta responder, busca paralelos, contextos culturais, significados. Mas a verdade é que ninguém sabe com certeza o que ocorreu naquele intervalo de trevas. E talvez seja melhor assim. Um teólogo do século IV escreveu: algumas portas não devem ser abertas antes da hora. Talvez esse seja um desses mistérios que devemos deixar fechado, pelo menos por enquanto. Talvez haja coisas que não estamos prontos para compreender. O quinto mistério é você. A Bíblia está cheia de enigmas, sombras, silêncios e perguntas sem resposta, mas existe um ponto crucial, um ponto de convergência, no qual todos esses mistérios se encontram, se entrelaçam, se tornam um. Um ponto onde o texto deixa de falar sobre o passado distante, deixa de falar sobre reis antigos, profetas que caminharam pela terra, anjos que visitaram os homens, visões que rasgaram o véu entre os mundos, e começa a falar sobre quem você é quando ninguém está vendo. Sobre o que você carrega nos bolsos da sua alma, sobre o que você esconde nos porões do seu coração, sobre as feridas que você varre para baixo do tapete da alma, esperando que ninguém as encontre, sobre a culpa que você disfarça com sorrisos brilhantes e palavras vazias, sobre o medo que você tenta ignorar, fingindo que não existe, sobre os secretos que você não conta para ninguém, nem mesmo para si mesmo. O último mistério é o ser humano. Um rabino antigo escreveu algo que deveria estar gravado em ouro. De todos os segredos da Torá, o mais profundo é o coração humano, e esse Deus nunca revelou totalmente. Ele estava dizendo algo que a maioria de nós prefere não ouvir, que não existe pergaminho tão difícil de decifrar quanto uma alma. Porque uma alma muda de hora em hora, de dia em dia, de acordo com circunstâncias que nem sempre compreendemos. Uma alma sangra em silêncio, em lugares onde ninguém pode ver. Uma alma esconde verdades, desejos, medos, vergonhas. Uma alma se cala quando deveria falar, fala quando deveria se calar. O mistério final da Bíblia é a sua própria história. A parte que você vive e não entende. A parte que você teme e não admite. A parte que Deus vê inteira, cada detalhe, cada pensamento, cada motivação. Mesmo quando você não vê nada, mesmo quando você está completamente perdido em sua própria vida, a verdade incômoda. E talvez o maior segredo seja este: a Bíblia nunca foi um livro sobre mistérios distantes, sobre eventos que aconteceram há milhares de anos em terras que nunca visitaremos. Sempre foi um livro sobre você, sobre o que há quando o mundo dorme,
e você está sozinho com os seus pensamentos, sobre o que você carrega quando ninguém sabe, quando nem mesmo você sabe completamente, sobre o que você luta, quando ninguém percebe, as batalhas internas, os conflitos silenciosos, as guerras que ninguém mais pode ver. Os mistérios antigos existem por uma razão profunda, para que um dia, quando você finalmente enfrentasse o seu próprio mistério, aquele que vive dentro de você, você entendesse que não está sozinho, que outros também carregam segredos, que outros também lutam, que outros também se perguntam se são dignos, se são suficientes, se serão perdoados. Agora eu te pergunto, de todos esses mistérios, qual foi o que te tocou mais? E, principalmente, você está pronto para encarar o último? Se isso te tocou, é porque este vídeo precisava chegar até você. Comente o que sentiu e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de continuar caminhando pelos mistérios que a Bíblia esconde nas sombras. Porque alguns segredos só se revelam a quem realmente busca.